Fala, galera da Toca do Ratão, espero encontrá-los bem, né, encontrá-las bem. Aqui é o professor Rony Péricles, ministro aula de Direito Penal, Legislação Penal Extravagante, né. Recebi o convite do meu grande amigo, o professor Harrison Davi, né, a fim de tecer breves comentários sobre a Lei 9455 de 97, ou seja, a Lei de Tortura, e é com imenso prazer que eu me dirijo aí ao grande público do professor Harrison, nosso grande parceiro, né, o mágico da matemática, né, brotherzão, né, conterrâneo lá do Rio de Janeiro. Viemos nos conhecer melhor aqui em Santa Catarina. O mundo é pequeno, né, e a gente está aqui para se ajudar. E esse é o propósito, né? Já pegando o gancho aí, a ideia é a gente fazer um sobrevoo rápido sobre a Lei 9455. Será desafiador, porque o tempo é bem curto, né? Eu tenho aí breves minutos para falar de uma lei muito densa, uma lei muito importante, costuma cair bastante nos concursos, mas desafio é o que nos, né, rege, é o que nos motiva, é o que nos dá ali ânimo para levantar cada dia. E a gente está aqui justamente com esse propósito, com essa ideia. Beleza? Para a galera que não me conhece ainda, também sou delegado de polícia no estado de Santa Catarina. Anteriormente fui delegado de polícia no estado do Espírito Santo. Tenho alguma experiência em concurso público, né, galera? Leciono basicamente aí para os concursos da área policial. Então a gente tem alguma caminhada nesse sentido, né? E deixo desde já aí à disposição dos senhores e das senhoras o meu Instagram, né? @delpaulronypericles. Caso tenham qualquer dúvida em relação à legislação penal extravagante, em relação a direito penal, processo penal também, a gente está aí para ajudar, beleza? Qualquer coisa encaminha. A dúvida em relação à atividade policial, pô, tem como encaminhar? Encaminha também, beleza, galera? Às vezes a gente demora um pouquinho a dar o retorno, são muitas atividades concomitantes, mas ninguém fica sem resposta, beleza? Vamos que vamos? Então vamos tratar aí da Lei 9455 de 97. Lei que já surge, né, galera, diante de um cenário, digamos assim, bem desconfortável. E a gente vai dizer justamente por que disso, tá? Em 1948, tivemos a Declaração, né, dos Direitos ali do Homem, né, a Declaração Universal dos Direitos do Homem. E aí, essa declaração, ela traz a ideia de que ninguém deveria, né, ser torturado, tá? Um princípio básico, né, que é absorvido pelo nosso ordenamento pátrio. A nossa Constituição de 1988, ela traz essa ideia também no artigo 5º, inciso 3º, tá? Eu vou falando, vocês vão abrindo o material, dando uma conferida. A nossa ideia, como eu disse, é fazer um sobrevoo, falar sobre a Lei 9455, né? Então serão muitas informações, a gente não terá tanto tempo de ficar visitando às vezes artigo, alguma coisa eu já deixei no material anotado que a gente vai visitar já já, mas muita coisa eu precisarei aqui estar despejando informação, beleza? Então você aí vai absorvendo o que puder, vai dando pausa, vai dando uma olhada na lei, beleza? Não deixe de fazer isso porque é uma maneira mais eficaz de você concentrar essa informação, materializar a ideia e chegar na hora da prova assinalar o X corretamente, sem nenhum tipo de desespero, sem nenhum tipo de trauma. Tranquilo? Tamo junto? Então vamos que vamos. Então a Constituição de 1988, a nossa Constituição da República Federativa do Brasil, ela trouxe essa ideia contida lá na DUDH, né, Declaração Universal dos Direitos do Homem, justamente no artigo 5º, inciso 3º. Né? E a ideia de quando a gente pensa na vedação à tortura é um bem maior. É um bem que a gente encontra no artigo 1º, inciso 3º da própria Constituição, né? Que é uma proteção à dignidade da pessoa. Né? Lá se encontra, na verdade, dignidade da pessoa humana, né? Está assim no texto constitucional. E a ideia da vedação à tortura é justamente você garantir, né, essa proteção, essa dignidade que é inerente a todos nós. Beleza? É o único dispositivo na Constituição que trata disso? Não. Já já a gente vai dar uma olhada nisso com mais calma. Mas eu quero também lembrá-los, e aí eu já vou trazer aqui a ideia contida no nosso materialzinho, para que vocês possam internalizar tudo isso que eu estou comentando. Vamos lá? Olhem aí. Né? Então a gente tem aqui, ó, né, breve análise histórica, declaração dos direitos, na verdade aqui ficou faltando, né, a gente pode colocar já desde já aqui, ó, Declaração Universal, né, aqui faltou aí universal, ó, Declaração Universal, beleza? Dos direitos do
homem. Do homem. Assim, beleza? Consagrou o princípio básico de que ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. Beleza? Temos também a Convenção contra a Tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes. Né? Isso aí foi aprovado na Assembleia Geral das Nações Unidas em 1984. Tá, galera? Importante dizer que o Brasil ratificou essa convenção em 1989. Tá? Então, em 1989 aí foi ratificado pelo Brasil. Aqui, ó, eu quero lembrá-los que ela foi assinada em 1985, tá? Isso ela foi assinada, mas ratificada só em 89. Galera, lembrando, eu comentei que a nossa Constituição é de 1988, né? Não vamos esquecer disso. Beleza. Então, diante desse cenário, a nossa Constituição, e aí a gente vai dar uma olhadinha já no fundamento, como eu disse, a gente tem que fazer aqui um sobrevoo, algo bem rápido, vamos dar uma olhadinha aí no nosso fundamento constitucional. Perceba, a nossa Constituição, no artigo 5º, inciso 3º, como eu já mencionei, né, traz a ideia de que ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. No inciso 43 do mesmo artigo 5º da Constituição, nós temos, ó, a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que podendo evitá-los se omitirem. Galera, aqui a gente está diante daquilo que a doutrina chama, né, de mandado constitucional. Ó, aqui a gente está diante, então, de um mandado. Ó, vamos lá aqui, ó. Opa, peraí. Canetinha aqui não está querendo ajudar. Ó, aqui a gente está diante, então, de um mandado constitucional de criminalização. Esse mandado constitucional de criminalização, né? Voltem comigo aqui, vamos pensar no que quer dizer isso, né? Esse mandado constitucional aí de criminalização é o seguinte: o constituinte, que é aquele que elabora a Constituição, coloca já no texto constitucional aquilo que o legislador vai precisar legislar como crime, né? E aí ele já traça, inclusive, algumas diretrizes, né? Fala dos 3 T's, né? Tortura, tráfico e terrorismo, além dos crimes que serão etiquetados como hediondo. Sabemos que os crimes, né, contidos no rol do artigo 1º da Lei 8.072, né, de 90, Lei dos Crimes Hediondos, traz ali o rol taxativo, exaustivo, prevendo os crimes que são etiquetados como hediondos, né? E temos aqueles que são equiparados a hediondos, são os 3 T's: tortura, tráfico e terrorismo. Ah, por que equiparado? Porque vão receber o mesmo tratamento, né? Essa é a ideia. Então perceba que em 1990, quando surgiu a Lei dos Crimes Hediondos, nós já tínhamos lá a previsão da tortura como um crime equiparado ao crime hediondo. Só que não dizia a conduta, o que vinha a ser motivação, não tratava de maneira pormenorizada do delito de tortura em si. Então, a gente continuou desde a edição desde, na verdade, que surgiu a nossa Constituição Federal, sem um tratamento para o crime de tortura em si. Ou seja, o legislador não estava observando aquele dever que estava estabelecido lá na norma maior, na nossa Constituição. Percebeu? E aí, como nós conhecemos bastante o Brasil, né, as coisas vão acontecendo, tudo sendo empurrado meio com a barriga, até que surge um episódio que causa uma grande comoção. Que episódio que eu estou me referindo? Idos de 1997, perceba, os mais antigos aí vão se recordar bem, os mais novos talvez não, mas basta fazer uma pesquisa rápida na internet que vão ter noção do que rolou. Galera, em março, né, de 1997, se a memória não estiver falhando, houve um episódio na favela naval, localizada em Diadema, na Grande São Paulo, em que policiais militares estavam executando, fazendo uma blitz, e no decorrer, né, da execução dessa operação, eles realizavam abordagem, como é previsto, né, dada a fundada suspeita, observa, exige documentação, dá uma olhada, vê se está tudo ok. Só que no decorrer dessa atividade, um cinematógrafo, falhou em geral,
né? Alguém filmando, vamos lá facilitar, alguém filmando captou imagens dos policiais humilhando, né, espancando e, por fim, executando um sujeito, né? Executando um sujeito durante essa operação. E aí, isso tudo veio à tona no final de março, né? Inclusive, teve uma revista naquela época lá em que a capa constava Rambo, que era apelido de um dos policiais militares, o torturador. Mas perceba, até então nós não tínhamos uma lei voltada para a tortura. E aí, nesse caso, o que aconteceu? Né? Uma pressão muito grande, inclusive uma pressão internacional, como já ocorria, né? Nós já citamos no início ali, fazendo aquela análise histórica breve, alguns diplomas internacionais, temos outros, inclusive, eu citei dois, né? Pacto São José da Costa Rica é um terceiro que eu não cheguei a colocar aí, mas também menciona falar da tortura em si, e o Brasil, ó, de boa, sem elaborar sua lei. Ou seja, acontece esse fato, grande comoção pública, né? Aí se invoca aquela ideia que a gente aprende no direito penal, né? Que é denominada como direito penal simbólico. Né? O que é isso? Dada a comoção, dada a pressão pública, os nossos, né, os nossos legisladores resolvem ali desengavetar e acelerar processos que estão, né, de repente, numa marcha mais morosa, ou mesmo nem tem ainda. E a lei 9455, ela surge nesse cenário. Perceba, isso ocorreu em março. Em abril, nós tivemos aí a lei 9455 surgindo. Galera, eu quero só chamar a atenção dos senhores para um detalhe, né? Eu tenho certeza que vocês lembram disso, mas cuidado. Quando a Constituição, vamos dar uma olhadinha ali só rapidamente, quando a Constituição aqui no inciso 43 fala que a lei considerará crimes inafiançáveis, insuscetíveis de graça ou anistia, a prática de tortura, vou parar por aqui, essa lei que está se referindo aí, galera, tome muito cuidado, porque essa lei, ela trata, na verdade, de uma lei em sentido estrito, ou seja, uma lei formal, aquela que obedece o trâmite, aquele rito mais moroso da Constituição Federal, beleza? Muito cuidado em relação a isso, muita gente não percebe, né? É diferente daquela ideia de lei contida lá no artigo 5º, inciso 2. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Né? Ali é lei em sentido amplo. Né? Ali a gente está falando de qualquer norma que rege uma conduta. E aí pode ser uma portaria, pode ser uma resolução, pode ser qualquer coisa, qualquer norma, né? Óbvio, emanada ali de maneira, né, a observar os princípios e preceitos gerais. Um exemplo, pandemia. Né? Pandemia, nós não tivemos uma lei específica, né, para tratar, por exemplo, de uso de máscara. E muitos locais editavam decretos obrigando o uso de máscara. Percebam, era um decreto, não era uma lei em sentido estrito, né, que obedece, que passa pelas duas casas do Congresso, que é sancionada pelo presidente. Quando a gente fala dessa leizinha aí, é lei em sentido estrito. E a gente traz toda aquela ideia que a gente aprende do princípio da legalidade, anterioridade lá do direito penal. Beleza? Então, muito cuidado em relação a isso. A lei precisa ser estrita, ou seja, não pode haver analogia em malam partem, né? Ou seja, analogia para prejudicar. A lei precisa ser escrita, não, isso veda o costume incriminador. A lei precisa ser uma lei certa, a lei precisa ser uma lei necessária, né? Todos esses pontos, né, e todo estudo que você faz lá, que eu só estou trazendo de maneira rápida para a gente relembrar, você precisa estar observando, beleza? Então, muito cuidado, é essa lei em sentido estrito, beleza? Dito isso, a gente continua aqui a nossa análise. E aí vamos ver o que está no nosso materialzinho lá, esperando para a gente continuar aí, né, abordando. Perceba, né, previsão legal, então a gente já sabe que a previsão legal é a lei 9455 de 97, e aí a gente faz o seguinte, a gente vai fazer um questionamento. Galera, eu falei que demorou todo esse tempo, perceba, norma constitucional 1988, né? Mandado constitucional de criminalização, a lei só surge em 1997, olha o lapso. Mas durante todo esse lapso temporal, comentei que a lei 8.072, ela trouxe aí, na verdade, em sua redação, mencionando a tortura, mas não tratava da tortura em si, né? Não especificava o que vinha a ser tortura. E a gente sabe que a lei penal, como a gente acabou de falar, inclusive, ela tem, né, ela deve obediência a alguns princípios, né? O princípio da legalidade, da anterioridade, toda essa ideia precisa estar contida ali. Então,
a gente não tinha uma lei tratando especificamente da tortura, até que surgisse a 9455. Mas foi a primeira norma a criminalizar a tortura? Não, beleza? Caiu já isso em prova e a resposta é não. A primeira norma a criminalizar tortura foi um artigozinho contido na Lei 8.069, né? Lei 8.069, Estatuto da Criança e do Adolescente. O artigo 233 dessa lei, ela trazia um tipo penal voltado para tortura. Só que era um tipo penal muito questionado, muito criticado pelo fato de do sujeito passivo, na verdade, ou seja, aquele que a norma tutelava só era criança ou adolescente, né? E, na verdade, ali era o único artigo que tratava desse ponto, dessa questão. Então, assim, não dizia a motivação, não desenrolava o que era a tortura, os meios de se praticar essa tortura, enfim, não detalhava essa questão toda. E aí, ou seja, era um único dispositivo falando de tortura, mas era um dispositivo criminalizando essa conduta. Até então nós não tínhamos nada, beleza? E a gente vai olhar isso aí agora com mais calma, beleza, galera? Vamos lá então? Vamos lá então? Perceba, a previsão legal tá aí, né? Se a gente caminhar aqui um pouco mais, a gente vai perceber, ó, tal lei foi a primeira a criminalizar a tortura no Brasil? Não, né? A resposta aqui então é não. A gente pode inclusive já mencionar aqui, ó, a resposta aqui é não, não foi a primeira, né? Não foi a primeira. Temos aí o artigo 233, submeter criança ou adolescente, perceba, o único, olha aqui de quem a gente está falando como sujeito passivo, criança e adolescente. Aí a gente precisa invocar a ideia trazida na Lei 8.069, né? Esse dispositivo aqui é o dispositivo que trata aí né, é o Estatuto da Criança e do Adolescente, é o ECA, né, Lei 8.069, beleza? Reclusão de 1 a 5 anos, percebe? Então, aí, dispositivo muito criticado, né? Então, essa ideia já caiu em prova, beleza, galera? Então, primeiro dispositivo a tratar de tortura foi esse artigozinho aí, da Lei do Estatuto da Criança e do Adolescente. Galera, seguindo, a gente vai começar a adentrar aqui nas características gerais do crime de tortura, né? Os crimes de tortura têm algumas características gerais que a gente pode abordar, né? E aí a gente faz um sobrevoo na lei para poder ter uma noção melhor ainda, né? Dos crimes, daquilo que a gente precisa ter como noção lá, né? Já vou chamá-los aqui comigo de novo, né? Como eu disse, a gente está fazendo, deixa eu olhar aqui inclusive o nosso tempo, porque eu preciso obedecer o tempo, né? Que foi a mim repassado, para que eu não extrapole os parâmetros da ideia estabelecida lá pelo professor Harrison e para que seja veiculado a contento lá na Toca do Ratão, né? Lá onde a matemática vira ali um brinquedo, né? Na mão da galera e a galera sai dali fazendo mais com aqueles números todos. Mas enfim, galera, voltando aqui à ideia, então a gente tem alguns pontos específicos ali da lei que vale a pena a gente dar uma olhada, dar uma trabalhada. A gente tem aí mais alguns minutos pela frente, vamos fazer isso. Vamos dar uma olhada no geral, vamos bater ali aquelas questõezinhas que eu coloquei como características gerais, para que a gente possa ter uma noção boa da lei em si. Depois a gente vai para os pontos mais críticos, né? E depois ali a gente faz um desfecho. E claro, aborda ali duas questõezinhas que eu deixei separadinhas para vocês, que já, de certa forma, caíram são questões tiradas de provas, né? Que já aconteceram. E óbvio, galera, importante sempre o treinamento. Muitas questões, né? Eu tô falando um pouco mais acelerado porque, como eu disse, a ideia é passar muita informação, né? O que a gente puder fazer, inclusive trazendo essa abordagem que de repente você não acha com tanta facilidade aí, curiosidades a respeito da lei, mas o conteúdo necessário para que você possa assinalar o seu X. Então vamos lá, que a aula não é autoajuda, a aula é de tortura, né? Vamos que vamos. Características, então, gerais aí dos crimes de tortura, galera. Objeto jurídico. Aqui a gente está falando do bem jurídico, né? O bem jurídico, né? O que a lei busca proteger, né? Quando na verdade vem todas essas normas estampadas aí, essa é a ideia do que a gente fala de bem jurídico, a proteção, aquilo que o direito penal guarda ali como bem maior, né? E o objeto jurídico é justamente a integridade física e mental, ou incolumidade física ou mental do sujeito, beleza? E ou mental, né?
Então aqui, ó, a gente está diante aí da integridade física barra mental aqui, tá? Pode vir na sua prova como incolumidade também, tá? Eu botei integridade, mas poderia estar incolumidade. O objeto material da lei, né, é a pessoa que está ali submetida, né, à prática da tortura, beleza? Então aí, objeto material é a pessoa. O elemento subjetivo, ou seja, qual é o fim, né, do sujeito agir ali, é o dolo, né? Aqui a gente tem o dolo. Aqui é a pessoa que se submete, né? A pessoa que é submetida à tortura. Elemento subjetivo, né? Elemento subjetivo aqui é o dolo, não tem modalidade culposa, tá? Então é o dolo. Lembrando aqui, né? E aí eu peço para que vocês voltem comigo para a gente lembrar disso, que é sempre importante, é uma revisão, e revisão a gente fala de tudo, né? Como a gente está trocando essa ideia informal aqui, não tem aquele caráter, aquele condão de uma aula formalmente estabelecida, é mais um bate-papo para a gente relembrar os pontos principais e a gente trocar essa experiência, aproveitar e se conhecer também, que é bacana. O que acontece? Quando a gente pensa no dolo, a gente sabe, né, que o dolo ali tá lá, é contido como regra no direito penal, culpa somente quando há previsão expressa, basta dar uma lida no artigo 18 do Código Penal que vocês vão ter essa ideia, né? Dolo, quando o sujeito quis ou assumiu o risco de produzir o resultado, né? Culpa quando deu o resultado por negligência, imperícia, ali, entendeu? Então, cuidado em relação, ou negligência, cuidado em relação a isso, beleza? Muito cuidado em relação a isso, não esqueçam, se está com dúvida em relação, para dar uma olhadinha lá no artigo 18 para relembrarem. O tipo penal não trouxe nada estabelecido em relação à culpa, uma previsão expressa, não há que se falar em punição a título de culpa. Exemplo, crime de dano, artigo 163 do Código Penal. Você não tem a modalidade do dano culposo, né? Dano culposo não existe no nosso Código Penal. Decreto-Lei 2848 de 1940, beleza? É só um exemplo. Por que eu estou especificando bem? Porque no direito penal militar você tem. Então é por isso que eu estou dizendo, no Código Penal Militar você tem essa previsão, mas no nosso código não. O sujeito vai lá e bate, porque está olhando o celular no veículo do outro e só ocasiona danos materiais, não há que se falar em dano culposo aí para o sujeito responder por isso. Por quê? Porque é atípico, não tem essa previsão no Código Penal, beleza? Diferentemente de ele causar ali uma lesão na pessoa. Tá dirigindo ali, bate, lesiona a pessoa que também estava no outro carro dirigindo. Perceba, essa lesão corporal ele não tinha intenção de causar, mas há previsão, né, de uma lesão corporal culposa lá no CTB. Então, nesse caso aí, o sujeito vai responder pela essa lesão culposa, desde que haja representação por parte da vítima. Beleza? Fechou, galera? Relembramos isso aí? Então, vamos voltar lá para o nosso materialzinho, né, que o tempo passa muito rápido, a gente tem muita coisa para falar ainda. Vamos lá. Galera, imprescritibilidade. Isso aqui é ponto de discussão, né? Só que a gente sabe que prevalece aí que a tortura é prescritível, tá? Norma constitucional não prevê a imprescritibilidade para tortura, prevê por racismo, dentre outra conduta, mas a tortura em si não. Então não é imprescritível, ela é prescritível. Cuidado em relação a isso, tá? Então a tortura aí, ó, ela é prescritível. Crime equiparado a hediondo, já falamos sobre isso, né? Quando a gente deu aquela pincelada lá na frente, né? Tortura, omissão, cuidado, né? Tortura, omissão não consiste aí em uma figura, né, equiparada a hediondo, em que pese está lá na lei 9455. Depois a gente vai falar melhor dela, então não vou nem meter agora. Prova da tortura transeunte e não transeunte, cuidado aqui, muito cuidado aqui. Por que eu estou dizendo isso? Por quê? Porque o que é um papo? Pô, prof, não sei o que é um delito transeunte e não transeunte. É uma classificação que a gente aprende normalmente quando está lá estudando direito penal, né? Mas a gente fala rapidinho, não tem problema. Quando um crime deixa vestígios, né, há uma diligência aí que, por exemplo, a autoridade policial não pode deixar de adotar, né? Em regra, quando eu instauro o inquérito policial enquanto delegado de polícia, eu escolho as diligências que eu vou ali esmiuçar para serem feitas, né? Em regra, é isso, né? Eu tenho essa discricionariedade. Só que tem uma diligência que eu não vou ter esse condão de escolha. Estou me referindo aqui quando o crime é material e ele deixa vestígios ali, né? Por exemplo, uma cena de crime em que houve um homicídio,
né? O cadáver está lá no chão, né? Tem uma arma no chão, tem o sangue, né, para todo lado, tem pegadas. Perceba, tudo isso são vestígios. Nesse caso, o artigo 158 do Código de Processo Penal determina que a autoridade policial, na verdade, nesse caso, se dirige ao local, de acordo com o artigo 6º do Código de Processo Penal e tal, e requisite perícia, exame de corpo de delito. Está lá no artigo 158, beleza? Esse é um delito que eu acabei de especificar, não transeunte, ou seja, ele deixa vestígios. O delito transeunte é aquele de passagem, não fica, na verdade, ali nenhum vestígio. Exemplo, o sujeito comete uma injúria, né, meio verbal, né, ele vai lá e insulta, né, a dignidade subjetiva da pessoa, né, a honra subjetiva da pessoa, atingindo a sua dignidade. Perceba, eu falei, eu proferi, eu não, o indivíduo, né, foi lá e xingou o outro, tá? Perceba, falou, se não houve gravação, se não houve captação de som, se não houve nada, não deixou vestígio, se perdeu ali. Como vai ser provado aquele delito? Ah, por meio de testemunha, que estava no local, que ouviu também, enfim, outros meios. Mas não há que se falar aí, se trata então de um delito transeunte. Beleza, galera? Relembramos disso? Então vamos lá, vamos seguir. Vamos seguir aqui adiante para a gente não perder o foco. Vamos lá. Então, prova da tortura, então, aí. Quando a tortura deixa vestígios, será não transeunte? A gente pensa aí no exame de corpo de delito, por exemplo. Ação penal sempre pública incondicionada, beleza, galera? Ação penal pública incondicionada. Ou seja, eu não preciso de nenhum start para dar início ali à minha investigação, por exemplo, né? Então eu vou já correr atrás de prejuízo por mim mesmo, porque eu não dependo de representação, não dependo de requerimento, eu posso já, eu devo agir, né? De ofício, beleza? Forma comissiva, forma omissiva. Galera, muito cuidado aqui, tá? Muito cuidado aqui, porque já caiu em prova dizendo que a tortura só poderia ser praticada na maneira comissiva, ou seja, por ação, né? Comissiva quer dizer por ação. E nem sempre, galera, nem sempre, tá? Por exemplo, a gente pode pensar numa maneira de se praticar tortura ali, né? Dependendo da modalidade em si, privando o sujeito de alimentos, né? Se a gente priva o sujeito de alimentos, perceba, eu não estou fazendo nada, só não estou dando um alimento para o sujeito, né? E aí, nesse caso que eu não estou dando um alimento para o sujeito, eu estou me omitindo de dar aquele alimento, né? Uma forma aí omissiva. Então, cuidado em relação a isso, tá? O delito de tortura ele pode ser praticado tanto na modalidade comissiva, por ação, ou por omissão, né? Deixar de fazer algo ali, tá bom? Então, cuidado em relação a isso, já caiu em prova também. Vamos lá, vamos seguir adiante, né? Estamos aí com o tempo nos desafiando. Então, forma comissiva, forma omissiva, é isso. Vamos descer um pouco mais aqui, ver o que está nos aguardando. Quanto ao sujeito ativo, pode ser um crime comum ou um crime próprio, tá? Galera, lembrando, o que é o crime próprio? O que é o crime comum? Tá? Vamos colocar aqui para que vocês não esqueçam. Crime próprio, vou começar pelo crime próprio, depois fica mais fácil. Olha só, o crime próprio, na verdade, é aquele que exige, né, uma condição, uma qualidade especial do sujeito, do agente, beleza? Então, é aquele que exige uma condição ou qualidade especial do agente. Isso aqui a gente aprende também lá no direito penal, né? Mas não custa a gente relembrar. A gente vai, eu estou trazendo isso aqui. E o crime comum? É aquele que não exige isso. Qualquer pessoa pode cometer. Qualquer pessoa pode cometer. Percebeu? Então essa é a ideia. Vamos agora fazer uma análise da estrutura da Lei 9455, né? Vamos fazer essa análise da lei como um todo. E com isso a gente já vai falando dos crimes em espécie. Beleza, galera? Então vem cá comigo. Vamos aqui. Lei 9455 na tela, né? Define aí os crimes de tortura e dá outras providências. Galera, constitui crime de tortura, constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental. Percebam as elementares do tipo, ou seja, as palavras que formam aí o conteúdo normativo. No direito penal isso é muito importante,
né? A ausência de repente, de um termo, de uma palavra, compromete todo tipo penal incriminador, tá? Por conta de todos os princípios que a gente aprende lá no direito penal. E eu não posso, infelizmente, por uma questão de tempo, esmiuçar aqui. Mas perceba, a linha A, com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa. Aqui a gente está diante da tortura prova, né, galera? Tortura prova, tortura confissão, tortura persecutória, tudo isso aí, tá? A linha B, para provocação ou omissão de natureza criminosa. Ou seja, aqui a gente está diante de que tipo de tortura? Tortura crime ou tortura para prática de crime, né? Alguns doutrinadores preferem tratar assim. Eu chamo a atenção de vocês aqui nesse tipo específico, porque cai muito em prova, substituindo isso aqui, galera. Substituindo essa ideia aqui, ó. Já caiu em prova dizendo que para provocação ou omissão de natureza contravencional, se referindo às contravenções penais, né? Errado, galera, errado. Não podemos admitir aqui na tortura crime, né, a substituição. Por quê? Seria uma analogia em Malam Partem. Falamos disso, inclusive, no início da aula, né? Falamos isso aí, inclusive, no início da aula, quando a gente tratou ali de falar que a lei, aquele mandamento, né, contido na Constituição, trazia a lei em sentido estrito, né? A gente não pode admitir analogia em Malam Partem, né? Isso aí é em decorrência daquela ideia de ser a lei formal, é a lei estrita. Galera, o que acontece? Contravenção penal não. Por quê? Porque a lei só quis o crime. Então, se o sujeito pratica dentro daquela ideia contida ali, com aquelas elementares, mas obrigando o sujeito a praticar uma contravenção penal, a gente não vai poder falar em tortura. A gente vai falar, na verdade, de um constrangimento ilegal que o sujeito submeteu, né? Constrangimento ilegal, aquele artigo 146 lá do Código Penal. Beleza? Tá na dúvida, vai lá dar uma olhadinha. Então, 146 do Código Penal, constrangimento ilegal mais a contravenção. Por quê? Porque quando o sujeito obriga o outro, né, tortura para que o sujeito pratique um crime, o sujeito responde que torturou tanto pela tortura em si, conforme a gente acabou de olhar no artigo 1º, inciso 1, a linha B, como também pelo crime cometido, obviamente, né? O sujeito que cometeu, ele, na verdade, não restou outra alternativa para ele se não cometer. Perceberam? E aí, no caso, o sujeito vai responder tanto pela tortura como pelo crime cometido. Ah, torturou para que ele roubasse um banco. Vai responder tanto pela tortura como pelo banco. Agora, torturou para que ele cometesse uma vias de fato. Vias de fato é uma contravenção penal. Perceba, eu usei inadequadamente, já para te chamar a atenção mesmo, que não há que se falar em tortura nesse caso. Nesse caso, ele constrangeu, né, houve um constrangimento ilegal, mais a prática da contravenção, ou seja, vai responder pelo constrangimento ilegal e pela contravenção penal. Percebeu? Muito cuidado em relação a isso. O examinador gosta muito de trocar isso aí, na tortura crime. Beleza? Vamos voltar lá para a gente continuar a análise da nossa leizinha? Então vamos voltar lá. Perceba, a linha C. Em razão de discriminação racial ou religiosa, galera. Racial ou religiosa. Muito cuidado, tá? Aqui está, dá destaque aí, ó, racial ou religiosa. Aqui a gente está diante da tortura discriminatória, tá? É o que a doutrina chama aí de tortura discriminatória. Muito cuidado. No inciso 2º, submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade com emprego de violência ou grave ameaça a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Muito cuidado aqui, galera. Por quê? Aqui nós estamos diante de uma modalidade de crime próprio. Aqui o crime é próprio. Por que eu estou dizendo isso? Que a gente já comentou, né, a diferença de crime comum e crime próprio. Perceba que aqui a gente está diante de um crime próprio pelo seguinte: só o sujeito que tem a guarda, o poder ou a autoridade que pode cometer esse crime. Não é qualquer pessoa. A lei diz que é só submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade. Ou seja, crime próprio. O sujeito tem que ter essa qualidade especial, né? Crime próprio. E aqui a gente está diante, né? Aqui a gente está diante aí, ficou ruim. Vamos apagar isso aqui. A lei já não, a letra já não ajuda. Vamos lá então. Crime próprio. Tá aí. Galera, aqui a gente está diante da tortura castigo. Muito cuidado, porque na verdade, né, aqui
a gente precisa diferenciar de um outro crime. Ó, é diferente. E já vou te chamar a atenção por que vai ser o bizu da prova para você não cair nessa armadilha. Esse intenso sofrimento aqui de estudo diferencia, sabe de que artigo? Do artigo 136 do Código Penal, que trata do delito de maus tratos. Muito cuidado em relação a isso, né? Cai muito em prova aí essa cobrança, né? Fazendo aí uma confusão entre o delito de maus tratos e a tortura castigo, beleza? Então, muita atenção. Galera, seguindo, já vamos descer aqui, seguindo aqui a nossa leizinha. Perceba, a reclusão então é de 2 a 8 anos, né? Parágrafo 1º, na mesma pena incorre quem submete pessoa presa ou sujeita a medida de segurança a sofrimento físico ou mental por intermédio da prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal. Beleza? Muito cuidado aqui, galera. Por quê? Porque aqui está falando, perceba, a maioria da doutrina traz ali a ideia de que não há que se falar, por exemplo, se for o menor apreendido, não há que se falar, porque a lei fala em pessoa presa e o menor é apreendido, ou sujeito a medida de segurança, pessoa que é inimputável, né, não recebe uma pena, uma medida de segurança. E aí, nesse caso, não recebe, na verdade, não responde por uma prisão, a sanção penal trata-se de medida de segurança. No caso aqui, a lei só trata dessas duas pessoas. Está preso em flagrante, ou preso preventivamente, preso temporariamente, ou em decorrência ali de sentença penal transitada, né, em julgado. Enfim, só nesses casos, beleza? Então, muito cuidado, né? Muito cuidado em relação a isso aí. Parágrafo 2º, aquele que se omite em face dessas condutas, quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las, incorre na pena de detenção de 1 a 4 anos. Galera, muito cuidado aqui, né? Muito cuidado aqui, porque há uma discussão grande em relação a esse tipo penal, a gente não tem tempo para ficar aqui, infelizmente, tratando. A discussão versa justamente sobre essa situação de evitar, porque, na verdade, o sujeito seria um agente garantidor, de acordo com o artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, né? E, inclusive, conjugado com o artigo 5º, lá em 43, que a gente comentou, né? Que a própria norma constitucional determina. Ou seja, o sujeito responde de uma maneira muito mais branda do que deveria. Ele deveria responder, na verdade, aqui, nessa modalidade de evitar, como garante. Então, ele deveria responder da mesma forma que o sujeito que está praticando, né? Em relação aqui a situação de apurá-las, não tem maiores discussões, porque aqui, na verdade, em que pese ter crítica também, mas aqui nesse caso aqui estaria se referindo aos policiais, né? A autoridade policial, que teria ali a missão de investigar isso aí. Parágrafo 3º. Se resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a pena é de reclusão de 4 a 10 anos. Se resulta morte, a reclusão é de 8 a 16 anos. Galera, cuidado aqui, a gente está diante de modalidades pré-ter dolosas, tá? Modalidade aí pré-ter dolosa. Muito cuidado em relação a isso. Cai muito em prova, né? Aqui, ó, são as qualificadoras. E a gente está diante aí de figuras pré-ter dolosas. Professor, não lembro. Que porcaria é essa? Galera, figura pré-ter dolosa, volta comigo aqui que a gente vai bater um papo rápido em relação a isso. Figura pré-ter dolosa é justamente aquela em que o sujeito age intencionalmente no início, mas o resultado vem por meio de culpa. Ou seja, é um dolo no antecedente e uma culpa no consequente, né? O sujeito tem a intenção, perceba, ele tem o dolo de torturar. Aí ele vai aplicando choque para o sujeito dar a informação que ele quer. Digamos que a gente está lá naquela situação do artigo 1º, inciso 1, a linha A, né? Tortura prova, tortura confissão. O sujeito está lá, ó, dando choque, confessa que foi você, confessa. Galera, perceba, essa confissão, essa informação, essa declaração pode ser de qualquer cunho. Pode ser de cunho criminal, pode ser sujeito que descobriu ali que uma suposta traição, uma informação comercial, pode ser qualquer coisa, tá? Esse é um crime comum, não exige uma qualidade especial do agente, do sujeito ativo nesse caso. Beleza? Muito cuidado em relação a isso. Então perceba, tá ali torturando, a intenção dele é ter informação. Acaba que ele exagera no choque, o sujeito vem a morrer. Só que ele não queria que o sujeito morresse, porque ele queria inclusive a informação. Perceba que a intenção dele era torturar, mas o resultado morte, que adveio da sua conduta, na verdade se deu por uma culpa.
né? Estamos diante de uma figura pré-ter-dolosa. Isso se diferencia do homicídio qualificado pela tortura. Perceba, aquele crime progressivo lá do Código Penal, nessa figura, o sujeito ele já tem ideia de matar. O meio que ele escolhe para matar é a tortura. Então, cuidado. Lá, a pena de 12 a 30 anos, né? O homicídio qualificado pela tortura, 12 a 30 anos. Perceba aqui, de 8 a 16 anos. Essa é a diferença. A morte adveio por uma culpa, né? Não que ele tivesse a intenção. Muito cuidado em relação a isso, beleza? Inclusive, ele pode responder isoladamente por tortura e homicídio também, em concurso material aí. Tá? Pode ocorrer. Digamos, o sujeito inicialmente quer essa informação, tortura até ter a informação, obteve a informação. Ele vai obter a informação, agora eu queria, né? Só obter a informação, torturei, ele me deu, mas agora eu vou matar esse cara. Pega a arma lá e dá 2 tiros no sujeito. Perceba, são dolos isolados. Ele tinha primeiro dolo somente torturar para ter informação, depois evoluiu a situação, ele resolveu matar. Nesse caso, ele vai responder por tortura mais o homicídio ali em concurso material. Beleza, galera? Vamos que vamos? Vamos que o tempo está passando aí e a gente precisa ainda falar de algumas coisas interessantes da lei. Acho que a ideia aí é ajudar e a gente deve conseguir isso aí, de alguma forma. Galera, então essas são as formas qualificadas, né, da tortura, todas pré-ter-dolosas, tá? A gente comentou do homicídio ali, da questão da morte, mas poderia ter ocorrido, né, para poder separar uma situação da outra, mas poderia ter ocorrido também aí a questão da lesão corporal. Galera, aumenta-se a pena de 1/6 até 1/3. Aqui a gente está diante das majorantes, ou seja, aquilo que faz aumentar ou diminuir a pena. Gravem isso porque cai em prova. Se o crime é cometido por agente público, se o crime é cometido contra criança, né, menores de 12 anos, lá de acordo com o ECA, gestante, portador de deficiência, adolescente, ou seja, maior de 12 anos e menor de 18 anos, de acordo com o ECA, ou maior de 60 anos, perceba que essa redação foi dada aí pela Lei 10.741, ou seja, Estatuto do Idoso. A gente tem aí uma causa de aumento de pena ou uma majorante, beleza? Se o crime é cometido mediante sequestro, inciso 3, outra causa que aumenta a pena, tá? Galera, a gente teria mais coisas para comentar, só que o tempo está bem apertado, eu vou precisar acelerar ainda mais, vamos lá. Outro ponto que eu quero que vocês gravem aqui, que costuma cair muito em prova, e é interessante que você grave isso, ó, perceba, aqui, ó, isso já foi cobrado em prova. O quanto se aumenta, né? De 1/6 até 1/3, beleza? Então, muito cuidado em relação a isso aí, tá? Como eu disse, já caiu em prova cobrando isso aí, beleza, galera? Então, vamos lá, vamos descer. A condenação acarretará a perda do cargo, função, emprego público e a interdição para seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada, tá? É automática, essa perda de cargo aí é automática, tá, galera? Então, cuidado em relação a isso, é cobrado dessa forma, tá? Ela é automática. O crime de tortura é inafiançável e insuscetível de graça ou anistia. Entende o STF que está compreendida na ideia de graça também o indulto, porque na lei de crimes hediondos a gente percebe que fala indulto também. A Constituição não fala e a lei de tortura não fala, mas aí o STF entende que indulto seria uma modalidade da graça, então estaria compreendido aqui e haveria vedação, mas a lei não veda. Se cair com essa redação na sua prova, reproduzindo, veja a forma que está sendo cobrada. Porque se for só a redação, você marca aí que está correta. Mas se, por exemplo, vedar expressamente o indulto, dizendo que é vedado expressamente o indulto, né, nesse caso estaria errado, beleza? Cuidado em relação a isso, o examinador não brinca em serviço e vai fazer de tudo para nos prejudicar. O condenado por crime previsto nesta lei, salvo a hipótese parágrafo 2º, iniciará o cumprimento da pena em regime fechado. Isso aqui o STF já se posicionou também pela inconstitucionalidade, né, veda ali a individualização da pena, o princípio da individualização da pena. A gente não tem muito tempo para discorrer sobre isso, mas também um ponto interessante. Artigo 2º, disposto nessa lei aplica-se ainda que o crime não tenha sido cometido em território nacional, sendo a vítima brasileira ou encontrando seu agente em local sob jurisdição brasileira. Cuidado aqui, galera. Precisa dessa parte final para que ocorra essa extraterritorialidade. Tá? Isso aqui é uma extraterritorialidade da lei, ou seja, a lei brasileira sendo aplicada num cenário em que ela, de certa forma, não teria alcance. Tá? Então, perceba, precisa que a vítima seja brasileira ou encontrando seu agente em local sob jurisdição brasileira. Artigo 3º, a lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 4º, revogando aquele dispositivo que a gente comentou. Artigo 233 da Lei 8.069, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Beleza? Galera, visto isso, venham comigo aqui. Vamos para o nosso materialzinho, porque tem aqui, ó, a gente tem aqui umas questõezinhas, a gente já falou das qualificadoras, das causas de aumento de pena e extraterritorialidade.
Olha só as questõezinhas. Em relação aí aos atos que podem constituir crime de tortura, perceba, se você olhar aqui de acordo com o que a gente aprendeu, você não vai ter a menor dúvida em assinalar essa aqui, ó, constranger alguém sem emprego de violência nem ameaça para que faça algo que a lei não obriga. Podem ler com calma, a letra A tá lá, letra B também, C e D também. Beleza, galera? Relativamente ao crime de tortura, é correto afirmar que a pena do crime é aumentada quando? Lembra que eu falei para decorar? Olha como é que cai aí. Questão de provinha, né? Bem tranquilo. A gente lembra que tá logo na primeira opção o quê? O crime praticado, né? Quando praticado por agente público. Aumento da pena lá, né? Tá previsto justamente essa situação, né? Então não tem aí erro em relação a isso, né, galera? Então, voltem comigo aqui. Galera, espero aí ter ajudado. A gente extrapolou até um pouquinho o tempo aí. Eu tinha como limite longo 40 minutos, mas é muita coisa, muita informação. Percebo que eu corri muito. Tinha muito detalhe importante para a gente tratar também, mas penso eu que a gente tenha falado do que há de mais importante ali, né? Relembrado vocês alguns pontos. Claro, tem ponto de discussão interessante que pode cair numa prova que a gente não abordou, é óbvio, né? Mas ó, trabalhar, né, a Lei 9455 aí em 40 minutos é algo realmente muito desafiador. Mas assim, a revisão, o propósito que foi, né, de certa forma ali passada para a gente alcançou, né? A gente relembrou. Qualquer dúvida, façam bastante questões, mandem para mim, não tem erro. Segue o prof lá, @delpaul_Rony_Pericles, né, no Insta. Tamo junto, toca do ratão aí a toda, né? Porra, valoriza esse cara aí, que esse cara é fera demais. É um cara aí que, porra, só soma, só agrega, parceiro no que há de mais límpido aí da palavra. Beleza, galera? Um abraço gigante, desejo sorte na caminhada. Não esmoreçam. Como eu digo sempre em todas as minhas aulas, e não poderia ser diferente, deveria estar aqui, né? Como vocês estão vendo aqui, ó, aqui no cantinho, melhor dizendo, ó. Só o sacrifício conduz à vitória. Beleza, galera? Tamo junto até o final. Valeu, um abraço.